Olá rapaziada, o meu nome é Gleison Nunes e você está no Gleison Nunes Imprevisível. Uma coisa que vocês não sabem sobre mim é que ultimamente eu tenho estudado neurociência. Sim, eu estou estudando neurociências, esse mundo do cérebro, estudando como o cérebro funciona, como as pessoas se comportam, porque se você parar para pensar, tudo no seu corpo é em função do cérebro. Você sente as coisas por causa do cérebro, você anda por causa do cérebro. Meio que o nosso corpo é somente uma máquina para fazer o seu cérebro andar, ir por aí, fazer as coisas que ele quer. Porque sem o cérebro o seu coração não ia bater, sem o cérebro você não ia ter sentimentos, sem o seu cérebro você não ia ter nada. Ou seja, eu estou estudando uma das coisas mais incríveis que dá ali o início a tudo que a gente tem hoje. Tecnologia, física, computador, YouTube, TikTok, Instagram, qualquer coisa. Tudo parte do cérebro, tudo começa do cérebro. Eu realmente comecei a estudar neurociência e, cara, é uma área muito da hora e com certeza vão ter muitos vídeos aqui sobre isso. Então esperem aí um novo mundo, uma nova área, novos vídeos por aqui falando sobre isso. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que acontece no cérebro da maioria das pessoas, ainda mais hoje em dia, que é a ansiedade. Sim, hoje em dia, no mundo que a gente vive em 2021, nessa tecnologia toda e tudo que está acontecendo, a ansiedade é uma das coisas que mais acontece nas pessoas. Acho que todo mundo já teve um período de ansiedade. E não precisa ser aquela ansiedade que, meu Deus, realmente é um transtorno de ansiedade. Não. Você já pode ter pensado, meu Deus, o que pode acontecer se eu fizer tal coisa? Eu não vou fazer isso porque você meio que antevém as coisas. Isso tem totalmente ligação com a ansiedade. Ansiedade é quase que como se você pensasse demais. Você antevém as coisas. Por exemplo, você marcou ali de sair com uma garota, mas daí você já fica pensando, eu não sei o que vai acontecer, pode dar errado, eu vou lá conversar com ela, mas e se eu ficar nervoso? Eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir falar direito com ela. Tudo isso parte da ansiedade. Ansiedade é pensar demais nas coisas, é antever as coisas, pensar que você sabe de tudo, pensar que você sabe de tudo que vai acontecer. Todas as possibilidades, você pensa em todas as possibilidades do que vai acontecer. E quase sempre, eu acho que você pensa assim, sempre é para um lado negativo. A gente sempre pensa que o que vai acontecer vai ser negativo. Você pensa, meu Deus, eu vou sair com aquela garota, eu vou ir para aquele trabalho, mas eu vou ficar nervoso e tudo vai por ralo abaixo. A gente sempre pensa no negativo, a gente sempre pensa que vai dar errado as coisas com nós. Isso acontece porque o nosso cérebro tem ali a normalidade de sempre acreditar no nosso primeiro pensamento. Como você pensa sobre algo, o seu cérebro está pensando sobre aquilo, então ele acredita no pensamento. E a primeira coisa que vem à sua cabeça é sempre, pode ser sempre, uma coisa negativa, uma coisa que te cause ansiedade. E você acredita naquilo, porque foi o primeiro pensamento que apareceu no seu cérebro, e o seu cérebro acredita nos seus pensamentos. Ele acredita no que você está pensando. Por mais maluco que esse pensamento seja, o primeiro ele sempre vai acreditar, porque você está pensando, então por que você não ia acreditar em você mesmo? Muitas coisas causam ansiedade hoje em dia. Por exemplo, uma coisa que nem todo mundo toca ou fala sobre isso é os áudios mais rápidos ou vídeos aqui no YouTube mais rápido. Você pode estar vendo esse vídeo no 1.5, no 2.0, no 1.25. Tudo é mais rápido por causa dessa nossa ansiedade, porque a gente quer consumir mais coisas, a gente não quer ficar fazendo uma coisa ali sempre ao mesmo tempo. A nossa ansiedade de fazer uma coisa e outra, e a ansiedade de a gente não conseguir perder, não poder perder as coisas, faz a gente querer escutar os áudios mais rápidos, ver os vídeos mais rápidos e perder realmente a beleza das coisas por causa dessa ansiedade que a gente está vivendo hoje em dia. Outra coisa que normalmente causa essa ansiedade é você querer controlar tudo. E você sabe que as coisas nem sempre estão no seu controle. Aliás, poucas coisas estão realmente sob o seu controle. Somente o que você faz está no seu controle. O resto inteiro não está no seu controle. E é normal a gente ter ansiedade sobre as coisas que a gente não tem controle, porque a gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer que as coisas realmente deem certo, só que para as coisas dar certo, às vezes não necessita só de você, necessita de outras coisas que não estão no nosso controle. E isso causa muita ansiedade, isso nos deixa meio que parados, perplexos, pensando, meu Deus do céu, não vai acontecer, meu Deus, eu não consigo controlar isso, como eu posso controlar isso,
como que eu vou fazer isso acontecer? E às vezes não tem como, às vezes realmente a gente tem que deixar as coisas acontecer, e isso volta lá naquele negócio que eu falei. A gente quer tudo pra ontem, a gente quer tudo bom, a gente quer ver o vídeo no 1.5 para que a gente termine aquele vídeo rápido, assimile aquilo, nem assimile, só veja o vídeo e depois já parta para outro vídeo. A gente nem entende muito bem o que aquele vídeo, o que aquele filme, o que aquele áudio nos disse, porque a gente está vendo tudo muito rápido. A gente quer outra coisa, a gente quer experimentar outra coisa, a gente quer ver outro vídeo e nada está entrando na nossa cabeça por causa da ansiedade. Uma coisa que causa muita ansiedade hoje em dia é o Instagram. Por exemplo, você vai lá e vê a foto do seu amigo em tal local, ou foto de um famoso viajando e altas aventuras e altas coisas, casa nova, carro novo. Isso te cria ansiedade, porque você vê a sua vida e você pensa, poxa, ainda não consegui o trabalho que eu quero, ainda não consegui o carro que eu quero, ainda não tenho a casa que eu quero, mas esse cara tem. Aí você fica pensando na ansiedade daquela pessoa que realmente conseguiu e você não conseguiu, aí você fica nesse looping, tá ligado? Você não consegue fazer as coisas pensando que a outra pessoa fez pela ansiedade de querer fazer, só que isso causa muita ansiedade. Pensar no outro, ver a grama do vizinho mais verde realmente causa uma ansiedade, e a ansiedade normalmente é travadora, ela te trava no pensamento que tu fica em looping, tá ligado? Tu fica pensando na mesma coisa várias e várias e várias vezes e você não consegue sair desse looping, você não consegue sair disso, daí você não consegue fazer o seu trabalho direito, você não consegue focar em coisas novas, você não consegue pensar na criatividade e daí você não consegue ter aquilo que você quer por causa da ansiedade. Você tem que controlar isso. Quando você se ver no meio de um pensamento que você fica em looping, pensando somente naquilo, meu Deus do céu, pensando só no pensamento, você tem que fazer alguma coisa sobre isso. Por exemplo, quando eu ver que eu tô pensando desse jeito, nesse jeito de looping, eu vou começar a estudar sobre alguma coisa. Eu vou lá pegar um vídeo de inglês e começar a estudar inglês. Sempre que acontecer algo assim, que você perceber que você tá num pensamento de looping, que isso está te causando ansiedade, que você está pensando muito em alguma coisa que você não consegue controlar, sei lá, a reação das outras pessoas sobre você, alguma coisa que você queria que outra pessoa fizesse por você, ou sei lá, um e-mail que ainda não chegou para você, ou uma mensagem que ainda não chegou para você, tudo isso não está no seu controle e não tem por que ficar pensando nisso. E se você se pegar pensando nisso, você tem que fazer alguma outra coisa, alguma coisa que te agregue. Você começou a pensar nisso, vá no YouTube e procure como consertar uma pia. Pelo menos você vai aprender a consertar uma pia e você vai tirar aquele pensamento da sua cabeça, vai quebrar aquela rotina. Porque quando você faz isso, isso é uma atitude, você tá fazendo isso de ver ali realmente uma pessoa e ficar pensando no que ela tem e o que você não tem. Isso é uma atitude. E quando isso é uma atitude, normalmente atitudes viram práticas. E quando é uma prática, a prática vai virar um hábito. E se isso vira um hábito, você faz e o hábito vira uma rotina. E daí você começa a pensar que aquilo é rotina, é normal, você tá fazendo isso porque é você, porque é do seu cérebro. Já é rotina, você tá acostumado a sempre fazer isso, sem pensar no outro, sempre pensar em realmente como controlar as coisas, só que isso não é normal, não é uma rotina que você quer. Então você tem que quebrar essa rotina colocando alguma coisa para quebrar. Então sempre que você se pegar pensando, ansioso no que você não pode controlar, ou é uma pessoa não te mandou mensagem, ou aquilo que você quer ainda não aconteceu, pegue um vídeo no YouTube sobre aprender alguma coisa, vídeo de inglês ou alguma série, qualquer coisa que quebre essa rotina, que você pense em outra coisa, que você pare de pensar naquilo e vai te ajudar bastante. E tudo isso acontece não é só por causa do seu pensamento, não, tem uma coisa a ver com o cérebro também, que é o cortisol. O cortisol basicamente é a substância do estresse. O seu cérebro larga o cortisol quando você está muito estressado ou quando você está ansioso dessa forma, então o seu cérebro larga essa substância e daí o seu cérebro fica muito estressado. Ainda nós temos uma coisa chamada de NMDA no nosso cérebro, que são receptores ligados à memória, a comportamento, a emoções. E quando você está ansioso, esse NMDA é ativado e daí causa uma hiperestimulação nos seus neurônios. Ou seja, o seu neurônio meio que não consegue desligar, ele fica mandando mensagem para sempre, ele fica mandando mensagem e fica o cortisol lá, aí fica lançando coisas, aí essas substâncias todas te criam isso, essa ansiedade. Não é só pelo pensamento, só que o pensamento causa isso. Porque para você pensar em algo que tá te dando ansiedade, tem que acontecer uma situação, sei lá, você viu o carro novo de uma pessoa e você queria ter aquele carro. Essa é a situação.
Uma situação vai te criar um pensamento, é normal, você pensa sobre as coisas. Esse pensamento vai te causar uma emoção, de raiva, de tristeza, de alegria, de emoção, de qualquer coisa. Vai te criar alguma emoção. E com essa emoção vai ter o comportamento, o que você vai fazer sobre aquilo. E como a gente não tem como realmente ter aquele carro na hora, porque a gente ainda não está no ponto certo da nossa vida para ter, você fica pensando e criando emoção e criando substâncias químicas no seu cérebro e lançando cortisol e lançando estresse. Ou seja, é tudo pelo pensamento. Se você fizer isso que eu falei, colocar alguma coisa no meio, quando você está nesse pensamento em loop, pensando só sobre a mesma coisa, se você colocar, sei lá, vou aprender inglês quando isso acontecer, vou aprender a consertar minha casa se isso acontecer, eu vou varrer o meu quarto quando isso acontecer. Isso quebra esse pensamento, vai quebrar essa rotina e daí você consegue meio que se acalmar, baixar essa ansiedade e começar a pensar mais claro sobre as coisas e daí colocar para frente seus projetos, suas atividades e tudo mais. Porque realmente pensamentos podem fazer a gente ficar travado, não sair do lugar, não fazer o que a gente quer fazer, porque a gente fica naquilo e cara, é uma loucura só. Então se você gostou desse vídeo, deixa aquele gostei, eu vou trazer mais vídeos assim, porque como eu estou estudando neurociências agora, eu vou trazer muitas coisas sobre isso. Se você gostou realmente, deixa aquele gostei aí, me diga nos comentários o que você achou, o que acontece com você, que a gente pode ir conversando sobre isso, porque o cérebro é uma máquina muito misteriosa. Um abraço a todos vocês, eu sou o Gleison Nunes e tchau!